amigas, amigos, eu estou aqui para falar de um tema atual, importante e indigesto para muitas pessoas. O que eu quero dizer e conversar hoje, né, é sobre os graves problemas que são consequência da discriminação, do desrespeito e da violência, levando ao adoecimento em saúde mental. Então, quando nós dizemos que o problema da discriminação e do desrespeito precisa ser combatido, nós não estamos aqui defendendo uma postura ideológica. Nós estamos apenas nos colocando como profissionais, né, como um profissional da área de saúde mental, que sabe as graves consequências para uma criatura que é discriminada, seja a discriminação da própria doença psiquiátrica, do doente psiquiátrico, do tratamento farmacológico, da psicoterapia, da discriminação racial, da discriminação por gênero, da discriminação pela raça, pela nacionalidade da criatura, pela regionalismos dentro de uma nação. Qualquer uma dessas formas de discriminação e desrespeito que se encaminham geralmente para atos de violência, de crueldade, eles não vão levar o indivíduo a só traumas físicos ou ao óbito, eles vão levar as criaturas a traumas psicológicos que vão acompanhá-los a vida inteira. Há pesquisadores inúmeros que têm trabalhos que comprovam, por exemplo, que as comunidades homo e trans no mundo estão mais sujeitas aos atos de automutilação e às tentativas e aos atos de suicídio do que outras categorias dentro da mesma sociedade. A questão não é se eu gosto, se eu quero, se eu aceito, né? Isto é posturas de egoísmo, de desrespeito, que nós encontramos o tempo todo e numa cultura como a nossa, né? A cultura brasileira tem determinados preconceitos estruturais, o preconceito de raça, né? O preconceito da cor da pele, o preconceito sexual, preconceito se o indivíduo é nordestino, se ele é sulino, se ele é do interior, é da capital. Nós carregamos inúmeros preconceitos estruturais. E precisamos trabalhar nisso para que a gente viva numa sociedade mais saudável, aonde a presença dos sintomas e dos quadros de transtornos mentais possa ser reduzida quando o objeto maior promotor desses quadros são o preconceito, a discriminação e o desrespeito por parte daqueles que se acham normais. Porque muitas vezes as criaturas que se arvoram
a fazerem discursos moralistas, se você tem a oportunidade de conhecer o histórico pessoal deles, às vezes a vida deles não é tão cheia de ética e moral como eles apregam. E isso é além, né, de uma manutenção de uma ideia falsa, de uma postura mentirosa da criatura, ela tem essa questão da hipocrisia que pode levar um indivíduo a se agredir, a se matar, ou dependendo do rompante do discriminador, a levá-lo a vivenciar atos de violência e crueldade, inclusive o óbito. Então, quando nós falamos desses fatores, nós falamos da necessidade de higienizar uma sociedade contra preconceitos e discriminações, de modo que a gente reduza o número de portadores de transtornos mentais que vão buscar tratamento, que vão onerar a sociedade enquanto doentes, por causa da ação de outras criaturas que acreditam ter o direito de defenderem os seus posicionamentos como se eles fossem a única ou real verdade. Lembramos que quando nós falamos de verdade, né, lembramos de um provérbio chinês que diz, numa discussão, sempre tem três lados: o meu, o seu e o certo. Então, nós não somos donos da verdade. E é muito triste, realmente, principalmente numa sociedade que se diz cristã, né? De uma cultura judaico-cristã, como é a sociedade brasileira, ver esse tipo de posicionamento e esse tipo de posicionamento ser estimulado e ventilado por líderes, né, que se dizem cristãos, que esquecem que a figura de Jesus, ela foi acima de tudo acolhedora e que a sua lição maior foi uma lição de amor, sem discriminação, recebendo para ter a seu lado, sendo acolhido e cuidado, mulheres que eram mal vistas dentro da sua cultura, simplesmente por serem mulheres. Mulheres que tinham vivências sociais diferentes dos hábitos do seu povo e que eram vistas de uma forma bastante discriminatórias, homens com grupos sociais que eram discriminados, em que ele atendeu a todos, né? A mulher adúltera, a mulher samaritana, né? Ele escolheu como maior exemplo de caridade um homem samaritano, ele que era um judeu, e a Judéia considerava os homens de Samaria homens infames diante de Deus. Né? Ele se reuniu às classes mais prejudicadas socialmente, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social. Então, se eu saio do discurso do profissional
e trago essa ideia é porque eu acho que é um argumento que eu levanto dentro do consultório quando eu vejo, né, as pessoas, não no sentido de repreendê-las, mas no sentido de fazer uma reflexão. Eu não vou falar que elas são erradas, que elas têm que mudar, porque isso não ajuda, né? Nesse campo, o que ajuda é a reflexão. E mais do que isso, quem quer engajar-se numa luta dessa para que as pessoas sejam mais sadias, precisam dar o exemplo. Se eu não trabalho com os meus preconceitos e as minhas discriminações, eu não tenho autoridade diante de alguém que digo que não deveria fazer aquilo, já que eu faço, né? E nós, do campo da saúde mental, sabemos as graves consequências que a discriminação e os preconceitos constroem na vida mental de inúmeras criaturas. Não só elas, né, mas os seus familiares, as pessoas que lhes querem bem, as suas comunidades. Então, vamos pensar, pelo menos no contexto de saúde, que nós precisamos higienizar as nossas mentes dos nossos preconceitos, das nossas discriminações. E se a gente não tem consciência clara, vamos buscar algum tipo de ferramenta para o autoconhecimento. Sejam as psicoterapias mais diversas, seja a própria espiritualidade. A ferramenta da espiritualidade, ela traz ao homem a necessidade da reflexão, do se conhecer e do se conectar com aquilo que é belo, com aquilo que é bom, aquilo que é justo e verdadeiro no processo de caminhada. Eram essas as nossas considerações falando de saúde mental e discriminação e preconceito para que a gente possa ter uma sociedade mais sadia e mais feliz. Muita paz, um beijo em todos.